Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O governo envia ao Congresso revisão do orçamento para o ano que vem, com a nova meta de déficit de 159 bilhões. Medidas provisórias do ajuste fiscal já estão no Congresso. Texto adia reajuste de servidores públicos previstos para os próximos anos. E depois de muita negociação, o plenário aprova a medida provisória que muda o FIES e que segue agora para o Senado. Do Salão Verde ao vivo, Cassiana Tormin. Os deputados devem discutir mais uma vez a regulamentação dos aplicativos de transporte individual. A matéria foi votada ontem no Senado, que alterou o primeiro texto aprovado pela Câmara. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro, agora em Brasília, 9h02 pelo horário brasileiro de verão. O Câmara hoje já está no ar. O plenário da Câmara aprovou ontem a medida provisória que reformula o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil que garante ensino superior para alunos de menor renda nas instituições particulares. Foi preciso muita negociação de última hora para permitir a votação. A reformulação do Programa de Financiamento Estudantil contém mudanças na forma de concessão e de pagamento dos empréstimos. A medida provisória recria o FIES em 3 modalidades, cada uma com fontes de financiamentos diferentes, como os Fundos de Desenvolvimento Regional e o BNDES. Recursos a juros zero somente serão possíveis para estudantes de baixa renda. Outra alteração é o fim do prazo de carência de 1 ano e meio que o estudante tinha, depois de formado, para começar a fazer os pagamentos. Vão matar o FIES, vão entregar o FIES para os bancos privados, vão tirar o FIES da Caixa, o FIES vai ser um negócio, ou seja, a educação vai ser um negócio rentável e lucrativo no interesse único e exclusivo do mercado. Logo cedo, partidos contrários à medida provisória iniciaram o processo de obstrução. O governo mais uma vez enviou uma proposta através de uma medida provisória, podou o debate aqui dentro desta casa, podou a participação da sociedade, sobretudo dos estudantes, de poderem dar uma contribuição no aprimoramento, inclusive, do próprio projeto. E do ponto de vista do conteúdo, a proposta também reduz à metade aquilo que era previsto para esse ano. Mas as mudanças no FIES também foram defendidas no plenário. Esse projeto, ele cria 3 tipos de FIES. Hoje só temos um, que é com orçamento público, que é com o OGU, dinheiro do Tesouro. E nós temos dinheiro do Tesouro também, e esse é juros zero. Nós queremos que haja uma grande briga entre os bancos para poderem ofertar com menor custo para poder atender o estudante. Vamos parar com essa história de dizer que essa medida provisória está mutilando ou está acabando com o FIES. Nós estamos estabelecendo aqui que os estudantes que ganham até 3 salários mínimos, esses estudantes terão juro zero no financiamento estudantil. Está se criando também novas modalidades de crédito, com novas fontes de financiamento, como é o caso do FIES regional, onde os estudantes das suas regiões terão acesso a recursos do FNO no Norte, do FNE no Nordeste, do Fundo Constitucional de Financiamento Centro-Oeste, FCO, e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FOCO, e assim por diante. Com a presença do ministro da Educação no plenário e participando das negociações, os maiores partidos da oposição, PT e PSB, conseguiram ter reivindicações incorporadas ao texto. A criação de um programa de renegociação com os devedores do FIES e o fim de um limite de quanto dinheiro que o governo pode aplicar no Fundo Garantidor do Financiamento Estudantil. Em troca, pararam de obstruir. E isso possibilitou que a votação fosse adiante. Também com o acordo, foi retirada a possibilidade de o estudante usar dinheiro do Fundo de Garantia para amortizar ou quitar o empréstimo. Agora, a medida provisória vai para o plenário do Senado. Os deputados também aprovaram a inclusão de 81 municípios de Minas Gerais e 3 do Espírito Santo na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Na prática, isso pode permitir que os municípios tenham acesso a benefícios fiscais, como desconto de 75% no imposto de renda das empresas, além de empréstimos com juros mais baixos e acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
O texto vai ao Senado. Simplesmente ampliar a área de atuação da SUDENE não vai resolver o problema se não tiver algo fundamental, que são recursos para financiar as políticas públicas na área de semiárido. Votarei não. Evidentemente que o povo de Minas merece solidariedade, mas eventualmente, se esse projeto for aprovado e não tiver recursos garantidos, nós estamos apenas ampliando o problema. A seca, quando ataca, quando a seca leva ao sofrimento, não tem Nordeste, não tem A, B, C, é o ser humano que está ali. É a maior seca dos últimos 100 anos em Minas Gerais. Tem gente sofrendo e esse projeto, que inclui outros municípios que sofrem em Minas Gerais, na área da SUDENE, é uma demonstração clara que é hora de nos unirmos para um país melhor, mais justo. Bom, nós vamos agora para o Salão Verde conversar com a repórter Cassiana Tormin ao vivo, que está com 2 deputados. Cassiana, semana curta, mas de trabalho, né? Bom dia. Bom dia, Mariana. Pois é, para discutir aí, avaliando essa sessão de ontem, os trabalhos dessa semana, a gente tem aqui comigo o deputado Lelo Coimbra, que é do PMDB do Espírito Santo, líder da maioria, e também o deputado Valmir Pracidelli, que é vice-líder do PT do Estado de São Paulo. Bom dia, deputado. Qual a avaliação que o senhor faz dessa votação de ontem aqui pelo plenário? Aliás, foram 2 matérias votadas. Bom dia. A avaliação é de que o governo continua naquela linha de reduzir políticas públicas para a população especialmente mais pobre e privilegiar o setor financeiro, especialmente os bancos. A votação do FIES demonstrou isso. A redução de um programa importante, um caminho de tentar privilegiar o sistema financeiro, e vai impactar a população mais pobre, especialmente a juventude, que tem uma expectativa, obviamente, de fazer a universidade e buscar um caminho para o futuro. Do nosso ponto de vista, esse projeto ele retrocede naquilo que era o programa, vai atender menos gente, menos estudantes, vai reduzir o prazo de carência que praticamente não terá para retorno de pagamento dos estudantes que adquirirem o FIES, porque veja, o estudante que conclui a faculdade sabe que assim que ele conclui a faculdade é muito difícil ele arrumar um emprego estável e já voltar a pagar. Então aquela carência que tinha será reduzida, assim como vai diminuir a quantidade de recursos do governo e eu nunca vi banco não querer ter lucro e não querer ganhar dinheiro. Como os bancos que vão estabelecer a referência da taxa de reajuste de juros que cobrarão, certamente a tendência disso é ir aumentando ao bel prazer dos bancos. Vamos ouvir agora a opinião então do deputado Lelo Coimbra. Bom dia para todos. É importante que fique muito claro que esse projeto do FIES que foi aprovado ontem, ele foi aprovado para dar sustentabilidade a uma política pública que é importante, uma política pública que permite o acesso ao ensino por parte daqueles que não conseguiram fazer na área pública e tem a oportunidade de fazê-lo na área privada, financiado pelo Estado. Quem acompanhou e viu aí agora as manifestações do plenário, viu o deputado Paulo Derney explicando direitinho, ponto a ponto, as vantagens desse processo, mas também é importante ficar claro que o FIES ele foi turbinado em 2014 e na sequência do ano seguinte com incapacidade de pagamento. Os alunos, muitos foram orientados, inclusive, a não pagarem o FIES. E hoje nós temos 700 mil alunos com seus nomes no Serasa por inadimplência de pagamento. Portanto, esse plano de trabalho com a legislação aprovada ontem, ela é para dar, primeiro, segurança e continuidade e confirmação do programa do FIES, que é o financiamento ao aluno que precisa desse financiamento para fazer o seu curso superior. E segundo, dar sustentabilidade e separando por faixas aquele com renda menor àquele com renda média. E com isso poder ter acesso, tem um número com limitação, mas é um número que traz a racionalidade e permite que o programa tenha sustentabilidade e possa permitir o acesso da juventude, daqueles que precisam e desejam e terão a oportunidade de ter esse financiamento.
Tá certo, agora a gente vai falar de orçamento. O governo federal enviou ao Congresso a revisão da lei orçamentária de 2018. A revisão foi feita porque, quando encaminhou o texto original, o Congresso ainda não tinha aprovado a alteração da meta fiscal para os próximos 2 anos, que é deficitária em 159 bilhões de reais. O governo também enviou ao Congresso 2 medidas provisórias para aumentar a arrecadação e tentar cumprir a meta fiscal. Vamos ver na reportagem. A meta do governo é reduzir despesas e aumentar receitas em 2018. Para isso, editou 2 medidas provisórias que devem elevar a arrecadação em pelo menos 12 bilhões e 600 milhões de reais. A MP 806 estabelece a tributação anual do imposto de renda sobre fundos financeiros fechados, chamados de fundos exclusivos, que é destinado a grandes clientes. A expectativa do governo é de arrecadar 6 bilhões de reais. Outra medida provisória, a 805, promove 2 alterações na folha de pagamento dos servidores públicos. A primeira é que o reajuste para diversas categorias previsto para 2018 passaria para 2019. A previsão de economia é de 4 bilhões e 400 milhões de reais. A segunda mudança estabelece o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos com salários acima de R$ 5.300. A MP altera essa alíquota de 11% para 14%. A expectativa é arrecadar mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. As mudanças propostas pelo governo, que ainda dependem da aprovação do Congresso Nacional, dividiram a opinião dos deputados. É um golpe profundo, traiçoeiro, covarde contra os servidores públicos. Você não pode, por medida provisória, aumentar a contribuição previdenciária do servidor. Segundo lugar, ele também rompe acordos, joga no lixo o que estava tratado, reiterado, quanto a reajustes de diversas categorias. Essas medidas mostram que o desastre que foi recebido, o desarranjo de contas e desequilíbrio fiscal que vem sendo enfrentado requer essas medidas, não tem jeito. E elas são de curto e médio prazo. Elas dão a forma, elas dão um ajuste, mas nós precisamos tomar decisões que são mais estruturantes e de longo prazo. Junto com as 2 medidas provisórias, o governo publicou uma mensagem modificativa do orçamento de 2018. Além de encaixar a previsão de arrecadação com as 2 medidas provisórias, o governo informou ao Congresso que elevou a estimativa de gastos em 44 bilhões de reais. Agora, sim, o governo mandou a LOA de 2018 para a Câmara, né? Perdemos 2 meses, o prazo era no dia 31 de agosto, ela acabou chegando apenas ontem, no dia 30 de outubro. Ainda não tivemos tempo de analisar ela passo por passo, mas já começamos a identificar algumas correções que vão precisar ser feitas. A questão da segurança, a questão da assistência social, que já tem sido travado um enorme debate. A gente tem a questão também da saúde, da educação, da questão do piso, que esses 2 segmentos se tratam e não de teto. A revisão das emendas de bancada, fundo eleitoral. Tem diversas matérias que vão ser discutidas e que tomarão conta aqui do dia a dia da comissão. Muito bem, a gente vai agora ouvir a opinião dos deputados, começando pelo deputado Lelo Coimbra, que até a gente ouviu já a opinião do senhor aí na reportagem. Agora, tratam-se de medidas de austeridade que nenhum deputado gosta de votar, né? Essas medidas, essas decisões são sempre mais complexas. Estamos num ambiente de crise fiscal e crise econômica importantíssima, como já disse no texto anterior, vem sendo superada. Nós trouxemos a inflação de 11 para 3 e pouco, trouxemos os juros de 14,5 para 7,5, chegaremos a 7 até o final do ano. Era menos 5 o PIB há 16 meses atrás, nós estamos chegando em torno de 0,3, podendo chegar a 0,6 e o ano que vem 2,5 a 3% com uma evolução, e para isso as medidas são necessárias, a de curto e médio prazo, e medidas estruturantes, como já comentei. É importante fazer 2 comentários. O primeiro, a LOAS. A LOAS foi enviada no prazo correto. Coincidiu que a votação da meta fiscal se deu exatamente no mesmo dia em que era o último prazo para o governo mandar o orçamento, a lei orçamentária. E o governo mandou uma lei orçamentária para cumprir o prazo legal e, em seguida, quando a meta fosse votada, que votou no mesmo dia, teria, na sequência do tempo, o envio
da LOAS corrigida. Isso foi feito, o deputado citou bem ali, agora vamos processar um bom debate, um debate que aumenta o volume de recursos, mas nós temos o estabelecido pela PEC que fez o controle de gastos, a referência é ela, então a LOAS não pode ultrapassar essa referência que está dada. Então esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante e vamos para o debate até o dia 15 de dezembro, talvez até 22, nós vamos ter essa votação, esse debate e essa votação conclusas. Ao mesmo tempo, as medidas que foram anunciadas em relação a cortes. Nós temos a tributação de fundos de investimento fechados, nós temos a questão do aumento do servidor e da alíquota previdenciária. O primeiro é importante porque são segmentos que ainda não haviam sido atingidos e que precisavam e precisam ser atingidos. Isso é importante. O segundo, o aumento. O aumento, quando o governo se iniciou há 16 meses, havia um conjunto de negociações com servidores, algumas já concluídas, outras não concluídas. O governo optou por prosseguir naquelas negociações e consolidá-las, mesmo sabendo naquele momento que a crise fiscal era muito grave e cumprir essa meta ia requerer muito esforço. Como o desenvolvimento e o desdobrar da evolução da receita não foi a tempo e a contento para poder cumprir esse compromisso, o governo fez por bem fazer essa proposição de transferir para o ano seguinte o aumento que seria agora, garantindo, a medida provisória é um texto de lei de legalidade, não tem nenhum problema em que ela possa ser usada a qualquer tempo, ela pode ser transformada, como aconteceu a semana passada no acordo de leniência dos bancos, onde uma medida de provisória foi pelo presidente da Câmara, após o acordo, transformada num projeto de lei e teve uma tramitação até mais rápida do que a medida provisória. Então, essa medida foi adotada, esse debate vai estar estabelecido, um bom debate, e da mesma forma a Previdência. A Previdência, nós temos um plano de trabalho com a Previdência já originário das comissões. Esse tema do aumento da alíquota em separado já fez parte do primeiro debate quando votamos a negociação com os estados. Isso está na negociação com o Estado do Rio de Janeiro, que adotou a medida a partir da aprovação do texto aqui, e vários estados estão adotando medida semelhante. Portanto, essa medida é uma medida prevista, previsível e vai para o debate. É um debate que não é... Sempre se quer fazer debate para fazer concessões. Quando o debate é para estabelecer restrições necessárias na conjuntura e necessárias pela estruturação das finanças públicas, ele é um debate que requer tempo, requer paciência e temos que fazê-lo profundamente para conversar com a sociedade, conversar com todos aqueles, inclusive os que são atingidos, de que essa medida, essa decisão, como outras que virão, são e serão necessárias. Tá certo, vamos ouvir então aqui do deputado Pracidelli como é que a oposição vai se organizar para votar essas matérias, essa medida provisória aqui na Câmara e no Senado, né? Olha, sem dúvida nenhuma a oposição vai se organizar para combater essa política. A conta do golpe é muito cara ao Brasil. E a conta da manutenção do Temer, o salvamento do Temer por parte da base do governo, é mais cara ainda. O governo ele quer equilibrar as contas, reduzindo políticas públicas, cortando o salário mínimo, como as pessoas vão ver o ano que vem, reduzindo programas sociais e pagando os compromissos com o setor financeiro e parte dos setores que apoiaram o golpe, dando refis para o setor agrário, dando refis para os bancos. Este equilíbrio, ele só vai acontecer, de fato, se o governo retirar recursos dos programas sociais. O orçamento do ano que vem é um orçamento muito cruel com a população, um orçamento que corta ou acaba de uma vez ou quase que a zero muitos dos programas sociais. Repito, o salário mínimo vai ser cortado, né, naquilo que se previa de reajuste em R$14. E R$14 é um valor bastante significativo para a maioria da população brasileira, né? Aí o governo argumenta de que é porque a inflação reduziu. A inflação reduziu porque o consumo reduziu.
Mas os juros reduziram, mas o valor real do juro se mantém. Os bancos ainda cobram um juro bastante elevado no cheque especial, nos financiamentos, nos créditos, no cartão de crédito. Isso não se reduziu, e se não reduz isso, impacta e continuará impactando a maioria da população. Do nosso ponto de vista, essa ampliação do déficit mostra a ineficiência do governo, mostra o que eles querem privilegiar, os setores que eles querem privilegiar, e mostra o tipo de política que eles estão fazendo de destruição do país. Estão buscando entregar o nosso patrimônio, querem fazer a entrega do nosso pré-sal a preços absolutamente inferiores do que valem os nossos postos de petróleo, entregando para as petrolíferas internacionais um patrimônio e uma riqueza do povo brasileiro. Querem privatizar um setor estratégico como o setor de energia, a Eletrobras, para tentar capitalizar o governo sem se importar com uma questão central, que é a nossa soberania nacional, e aquilo que será impactado com esse tipo de política para as gerações futuras. Então a oposição vai se organizar aqui. Nós vamos tentar impedir que eles aprovem essas reduções, vamos tentar impedir, evidentemente, que o funcionalismo fique sem reajuste, porque não achamos correto que, por medida provisória, ele determine que o funcionalismo fique sem reajuste. A negociação de categoria por categoria não pode ser motivo para empurrar para 2019 apenas uma possibilidade de reajuste para o funcionalismo público, assim como a retirada de recursos da população mais pobre em especial, que é com a diminuição do salário mínimo. Nós insistiremos que o salário mínimo tem que ir pelo menos para R$1.000. É só aumentando a renda das pessoas que nós conseguiremos equilibrar as contas públicas, que nós conseguiremos recuperar a nossa economia, fazendo com que as pessoas consumam mais e fazendo com que o Brasil possa produzir mais. Certo, deputado. E ontem o Senado aprovou aí uma nova proposta sobre a regulamentação do transporte individual por aplicativos. A proposta tinha sido já votada na Câmara, mas como sofreu alterações no Senado, vai ser votada de novo pelos deputados. Vamos ver a reportagem da TV Senado. Depois de mais de uma hora de reunião, os líderes decidiram votar o projeto. Tem muita discordância, tem gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro. Então, como não houve um entendimento de todos os líderes para fazer o encaminhamento, nós vamos votar o projeto original. Eles também concordaram em mudar o texto em pelo menos 2 pontos. A obrigatoriedade da placa vermelha, que deixa de existir para os transportes individuais com aplicativos, e também a titularidade, ou seja, a propriedade do veículo. Já em plenário, a votação foi bem agitada. Teve senador que defendeu que houvesse mais mudança no texto, já que ele teria de voltar para a Câmara dos Deputados de qualquer jeito. Tirar a placa vermelha, tirar a titularidade do carro, a gente acertar a questão do registro de carro em outros municípios, aceitar e baixar o percentual de contribuição dos motoristas para 10%. E não 25%. No final, o texto aprovado pelo plenário do Senado diz que vai haver a retirada da exigência da placa vermelha, há também a retirada da exigência de que seja carro próprio do motorista e, para além disso, os senadores também incluíram que deve haver uma fiscalização do município aos motoristas. Pois é, vamos ouvir a opinião aqui dos deputados sobre esse retorno aqui à Câmara. É uma matéria difícil, né, deputado? É uma matéria difícil, é uma matéria polêmica, até porque essa empresa, o Uber, tem feito uma campanha bastante intensa na televisão, nos jornais, nas redes sociais, para tentar convencer de que ela não deve ter nenhuma regulamentação.
Do nosso ponto de vista, essa matéria já passou aqui na Câmara, os deputados entenderam que era necessário ter alternativas de transporte, é necessário que a gente possa buscar uma modernização desse sistema, mas também é necessário que tenha um controle e uma regulamentação. Não pode uma multinacional vir aqui no Brasil, explorar o serviço de milhares de pessoas e buscar a construção de um monopólio de transporte em detrimento, como por exemplo do setor de táxis, que é um setor histórico já no Brasil, e depois de ter esse monopólio, determinar como que ele vai agir. Então esta regulamentação é fundamental para evitar isso. Nós queremos que as pessoas possam trabalhar, nós queremos que tenha o transporte alternativo, mas nós queremos que tenha uma competitividade justa. A votação ontem no Senado, ela foi importante porque ela avançou nesse sentido, a redução, a possibilidade de retirar a placa vermelha, do veículo poder não necessariamente ser de propriedade, poder ter placa de outro município, tudo isso foi importante. Agora, houve um ponto que por uma manobra, digamos assim, do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, que havia tido uma votação para garantir aos municípios a efetiva regulamentação, apesar da maioria dos senadores, foi uma votação simbólica, mas apesar da maioria dos senadores votarem favorável a esse destaque, ele acabou determinando o resultado contrário. Então, na minha opinião, a Câmara precisa rever isso sim, para que os municípios possam regulamentar essa situação adequadamente. A gente vai despedindo aqui do senhor, deputado Valmir Pracidelli, agradecendo. O senhor vai ter que viajar aí, porque tem outros compromissos. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu vou voltar então aqui para ouvir a opinião do deputado Lelo sobre essa votação. O que o senhor acha dessa modificação aí sobre o poder dos municípios fazerem a concessão do transporte dos aplicativos? Vou te responder, mas antes eu queria fazer um comentário sobre o salário mínimo. O salário mínimo que está sendo aplicado para o próximo ano, ele é rigorosamente o mesmo texto de lei, os mesmos parâmetros que o governo da Dilma aplicou. Só que a inflação baixou. Essa semana saíram pesquisas mostrando que o poder de compra do salário mínimo aumentou substantivamente. Então, nesse sentido, mantendo-se a mesma política de salário mínimo e dando estabilidade ao país, nós temos ganhos para os trabalhadores. Mas quanto ao Uber, nós fizemos um bom debate aqui, o Uber e táxi. Nós trabalhamos aqui pela coexistência, Cassiana, dos dois sistemas, criamos regulamentação, é preciso realmente fiscalizações por parte do poder municipal local, que é um poder concedente de táxi, mas não é um poder concedente do Uber, e existem questões que envolvem a diferenciação dos dois sistemas. Eu acredito que nós aqui na Câmara vamos fazer a complementação desse debate, seja sem a placa vermelha e sem a titularidade do veículo para o condutor, ou com ele ou com um misto dessas duas coisas, porque aqui a palavra final será da Câmara, o projeto entra aqui, vai para o Senado, quando é modificado retorna, e aqui é a palavra final, além da palavra final do presidente, que pode vetar um item ou outro, mas eu acredito que nós vamos ter os dois sistemas com uma coexistência pacífica e, o mais importante, é tirar o litígio que se expressa na rua quanto as duas formas de organização do trabalho de transporte e, ao mesmo tempo, permitir que a sociedade tenha opções e tenha a possibilidade de ser transportada com segurança e com o controle da sociedade e do poder público enquanto ente importante no controle de todos os serviços que se processam dentro do seu espaço urbano. Tá certo, muito obrigada também, deputado Lelo Coimbra, do PMDB, líder da maioria. E a gente vai continuar acompanhando também essa questão, essa votação aqui na Câmara. A gente volta com você, Mariana. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputado. Bom, e a CPI mista da JBS ouviu ontem o depoimento do ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo JIF. Ricardo Saldi evitou responder as perguntas e prometeu falar quando o acordo de colaboração com o Ministério Público for retomado. Ricardo Saldi firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público em maio deste ano, mas o acordo foi suspenso em setembro,
quando vieram à tona gravações que, de acordo com a PGR, indicavam tentativa de obstrução da justiça. Desde então, o ex-diretor da JBS está preso em Brasília. Ele invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio para não se incriminar. Quanto minhas premissas foram restabelecidas, eu quero falar e muito. Deputados chegaram a defender que Saldi recebesse tratamento diferente dos donos da JBS, ou que se afastasse deles. O que eu percebo no doutor Ricardo é que ele fez um acordo, assim como o Joesley fez, mas foram diferentes. Ele fez um acordo e cumpriu exatamente o que ele disse. Ele cumpriu, e eu sinto que ele cumpriu mesmo. Então, o que ele quer é apenas que seja cumprido aquilo que foi acordado. Joesley para lá, Wesley para lá, alguém na procuradoria para lá, alguém em outros para lá. Fale a verdade, que nós entendemos que temos condição de, e o senhor se propondo a falar a verdade, ajudá-lo. Saldi não quis falar nem a portas fechadas, mas acabou respondendo algumas perguntas sobre a colaboração premiada. Os seus advogados são os mesmos advogados dos irmãos Batista? São os mesmos advogados. O senhor está se sentindo constrangido, ameaçado? Eu estou aqui há 40 anos nessa casa, eu me sinto muito à vontade, nada de constrangimento, zero. Na mesma reunião, a CPI aprovou a realização de 2 audiências públicas para debater o Instituto da Delação Premiada. Para ouvirmos juristas, professores de direito, juízes, acerca do Instituto da Delação, no que, no entendimento deles, poderia e deveria ser aperfeiçoado, como esses procedimentos de delação têm se efetivado, se atropelam, se não atropelam a ordem jurídica. Bom, a CPI mista da JBS aprovou ainda a convocação do ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, Eduardo Pelela, que já havia recusado convite para falar à comissão. Aprovou também a convocação do consultor da Odebrecht, Rodrigo Duran, e do empresário Vitor Duran, acusado de intermediar empréstimos do BNDES. Em audiência pública ontem aqui na Câmara, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o Brasil já formalizou a venda de carne depois da queda provocada pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Blairo Maggi afirmou na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que o Ministério da Agricultura tomou várias providências para corrigir falhas na inspeção dos frigoríficos depois das irregularidades denunciadas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O ministro, no entanto, reforçou a crítica de que a polícia exagerou na divulgação dos problemas encontrados. A retomada das exportações é considerada por ele uma prova de que, na época, muitos frigoríficos foram fechados com base em notícias de jornal. Nós já retomamos os volumes e também os valores em milhões de dólares. Então a carne fraca deu uma parada, nós tivemos algumas semanas sem embarcar, mas depois retomamos e estamos de pleno acordo com o mercado, funcionando, sem reclamações. O importante é dizer que os países passaram a ter uma fiscalização mais dura quanto o Brasil, abrindo 100% dos contêineres que chegam nos seus destinos e não estão encontrando inconformidades grandes que poderiam atrapalhar o Brasil. Nosso ministro Blairo Maggi pôde, de uma certa forma, com toda a transparência diante à casa, aos deputados e à sociedade, expor como tem sido feito o trabalho das suas pastas, não somente em relação às investigações, de que forma ele vem se empenhando para que isso não aconteça novamente, mas mais do que isso, o que afetou na nossa economia, e ele demonstrou com muita tranquilidade que isso vem se normalizando. Blairo Maggi admitiu que faltam fiscais no Ministério da Agricultura e há um volume crescente de produtos para inspecionar. Segundo o deputado Jorge Sola, isso é resultado da política de contração dos gastos públicos promovida pelo governo. Precisamos ampliar o quadro de fiscalização. Infelizmente, o congelamento de todos os investimentos públicos nos próximos 20 anos, além de comprometer a saúde, a educação, a previdência social, vai também ter repercussões em todos os processos que dependem do poder público para fiscalizar. E o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, esteve numa audiência pública nesta terça-feira aqui na Câmara e previu um cenário favorável para a economia brasileira a partir do ano que vem. Segundo ele, os indicadores já apontam para uma recuperação consistente da nossa economia. Ilan Goldfein apresentou no Congresso o relatório sobre o cumprimento das metas do Banco Central. Segundo o presidente do Bacen, 3 fenômenos apontam para um cenário econômico mais favorável a partir do ano que vem.
a redução da inflação, a queda da taxa de juros e a recuperação da atividade econômica medida pelo PIB. A dosagem da política monetária se mostrou até o momento adequada, com atuais expectativas de crescimento para 2017 e 2018 maiores que as esperadas no final do ano passado. Então, hoje a gente espera um crescimento maior do que a gente esperava há um ano atrás. Portanto, a dosagem da política monetária tem conseguido derrubar a inflação e permitir crescimento econômico. A inflação caiu de um patamar de 10,7% em dezembro de 2015 para 2,5 pontos percentuais em setembro deste ano. A projeção dos analistas é de uma inflação de 3,2% em dezembro e de 4,3% no final do ano que vem, bem próximo do centro da meta. A taxa básica de juros, Selic, caiu de 14,25% no final de 2015 para 7,5% na última reunião do Conselho de Política Monetária realizada em outubro. Descontada a inflação, os juros reais estão no nível histórico mais baixo, perto de 3%. O Produto Interno Bruto indica um crescimento da economia de 0,7% este ano e de 2% no ano que vem. O presidente do Banco Central destacou o papel desempenhado pelo Congresso, como na aprovação do teto de gastos e na regulamentação do mercado de cartões de crédito. Goldfarb defendeu a continuidade da agenda de reformas como forma de manter as expectativas favoráveis dos investidores externos e de recuperação sustentável da nossa economia. Ele lembrou a reforma da Previdência e a aprovação do cadastro positivo entre as medidas que precisam do apoio de deputados e senadores. Os parlamentares cobraram medidas para a geração de empregos e redução dos juros praticados pelos bancos. A inflação caiu e a taxa de juros caíram. É verdade, mas caíram por quê? Porque a indústria não tem para quem vender, está paralisada, porque a população está desempregada e não tem consumo, e não tendo consumo, se você levar em conta que a inflação é alta constante de preços, se ninguém compra, o preço não sobe. Se o preço não sobe, a inflação baixa, a taxa de juros baixa. Quando se vai comparar com a diminuição da taxa de juros dos bancos, essa queda não é tão grande. Os bancos hoje, as taxas gerais, caíram de 53% para 43%, ou seja, uma queda de 10 pontos percentuais. É mais do que os 6 pontos da taxa Selic, mas no total é uma queda de 19%. E isso é bem menor do que os 42% que na realidade caiu a taxa Selic. Os planos de saúde podem ser obrigados a reembolsar o SUS pelos atendimentos prestados. Dados da Agência Nacional de Saúde indicam que as operadoras de planos deixaram de pagar mais da metade dos recursos que, por lei, deveriam ter sido ressarcidos ao Sistema Único de Saúde. A dívida é de mais de 2 bilhões de reais. O assunto foi discutido na Comissão de Seguridade Social e Família. O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde é previsto por lei e regulamentado pelas normas da Agência Nacional de Saúde. Assim, as operadoras de planos de saúde têm obrigação de restituir as despesas do SUS no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos por planos. Na audiência da Comissão de Seguridade Social e Família, representantes da ANS defenderam a criação de um mecanismo para melhorar a eficiência dos ressarcimentos e, assim, ampliar a receita do Sistema Único de Saúde. De acordo com Renê Santos, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, depois de notificadas, as operadoras de planos de saúde demoram de 2 a 3 anos, em média, para fazer o ressarcimento. Esse modelo atual, acho que ele tem que ser aperfeiçoado, principalmente no mecanismo de agilidade no processo de arrecadação e principalmente ampliando o leque de procedimentos que hoje são executados, mas por dificuldades do sistema de informação não são identificáveis para fins de ressarcimento. É efetivamente garantir que a maior parte daquilo que for identificado como adequado para o ressarcimento seja objeto de pagamento e transferência ao Fundo Nacional de Saúde, né? Porque hoje os volumes não são assim tão significativos, há muito processo de impugnação, muita dívida ativa que precisa ser observada em relação ao volume do ressarcimento. O representante da Confederação Nacional de Saúde, entidade que reúne empresas do setor, questionou a legalidade dos ressarcimentos e os valores cobrados das empresas que prestam serviços de assistência em saúde suplementar. Na opinião da CNS, a cobrança é inconstitucional, uma vez que o atendimento pelo SUS é gratuito.
Marcelo Moncorvo defende mudanças no modelo de cobrança previsto na lei de 1998. O modelo que impera hoje no Brasil, e eu diria até que na maior parte dos países do mundo, é o modelo que se denomina de fee-for-service. Ou seja, quanto mais você produz, mais você cobra, e esse modelo não tem sustentabilidade de longo prazo. Os custos na saúde sobem de uma forma desproporcional muito acima dos índices inflacionários. Já é assim há mais de 20 anos. Então, o que nós estamos defendendo hoje é a mudança de um modelo. Um modelo que contemple a responsabilidade tanto do prestador, do hospital, da clínica, do laboratório, quanto da operadora e principalmente do próprio usuário, que também sim tem responsabilidade consigo próprio e com a sociedade onde ele vive. Para o deputado João Paulo Kleinobing, um dos autores do requerimento para audiência, é preciso buscar equilíbrio e consenso entre as partes, uma vez que o grande prejudicado acaba sendo o cidadão brasileiro. A discussão ela é muito mais abrangente do que o ressarcimento em si, ela envolve uma rediscussão, discute-se a tabela SUS, que está defasada, mas é preciso naturalmente rediscutir o modelo de prestação, mas nós hoje queremos discutir também essa relação entre operador de plano de saúde e o Sistema Único de Saúde, para que as operadoras também não deixem de prestar o seu serviço, empurrando muitas vezes os procedimentos mais caros, mais onerosos para o Sistema Único de Saúde e mais ainda continuando a cobrar dos seus usuários. Atualmente, esse ressarcimento ao SUS por parte dos planos de saúde é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional de Saúde. Uma decisão sobre o caso ainda aguarda julgamento do Supremo Tribunal Federal. Em um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, muda o cálculo do salário maternidade pago às trabalhadoras que têm remuneração variável. Hoje em dia, o valor do benefício é estipulado pela média dos últimos 6 meses de salário, mas a proposta nova altera o cálculo para a média do último ano. Uma mulher que ganha salário fixo recebe esse valor integral durante a licença maternidade. Mas e quando, além da remuneração fixa, ela tem um adicional variável? Vamos dizer que ela seja uma vendedora que recebe comissão. Bom, nesse caso, ela terá direito à média do que ganhou nos últimos 6 meses. Só que um projeto aprovado por uma comissão da Câmara muda isso. O salário maternidade para quem recebe uma quantia variável como parte da remuneração passaria a ser a média do que a mulher ganhou no último ano e não mais nos últimos 6 meses, como é hoje. Nada mais justo que as mulheres, ao saírem do salário maternidade, elas percebam o que elas recebem no seu dia a dia. Se elas saem apenas com a renda fixa, elas perdem parte dos seus rendimentos num momento muito importante. E o que propõe o projeto? Propõe que esta renda variável ela seja calculada pela média dos últimos 12 meses. Para o diretor do Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal, a nova regra não é boa. Ele defende que o cálculo previsto na convenção coletiva da categoria é mais vantajoso. O certo é que permanecesse como está, ou seja, as 3 maiores dos últimos 8 meses recebidas. Aí sim, a média salarial seria razoável, mas dos últimos 12 nós não concordamos, achamos ruim, achamos péssimo, porque vai prejudicar a empregada. A média salarial baixa, ela não fica em patamar razoável. O projeto ainda precisa passar por mais 4 comissões da Câmara. Depois, seguirá para análise do Senado. E um seminário aqui na Câmara discutiu o futuro do setor energético no Brasil. Os deputados ouviram representantes de ministérios, agências reguladoras e especialistas do setor. O número de participantes pelo portal E-Democracia bateu o recorde desse semestre. Chegar a um modelo de geração e consumo de energia menos dependente do petróleo e mais barato. Esse é o principal objetivo do setor para os próximos anos. A discussão foi feita em seminário promovido pela Câmara, com a participação de representantes da área. O plano de investimento foi apresentado pelo Ministério de Minas e Energia. E nesse plano, com horizonte de 10 anos, tem a expectativa de investimento em energia 1 bilhão e 400 milhões nesse período do plano, dos 10 anos. As fontes renováveis que não poluem o meio ambiente já correspondem a 85% da energia elétrica brasileira. Por isso, os especialistas disseram que o desafio também é aumentar a participação de fontes como o sol e o vento na energia brasileira. Além de serem limpas e menos dependentes do regime de chuvas, elas podem ser também mais baratas.
Como é que o Congresso, a Câmara dos Deputados, pode ajudar nisso? Fazendo lei que facilite e incentive a geração de energia elétrica de baixo custo e a produção de energia elétrica de baixo custo também e distribuição dessa energia elétrica. Um programa do Banco do Nordeste já oferece uma linha de financiamento desde 2012 para empresas que queiram gerar sua energia por meio de fontes renováveis. Isso foi possível graças a uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica. O representante da ANEEL elencou as vantagens do sistema solar de captação. Primeiramente, facilidade, você ter um telhado, você ter um local que você possa instalar essa geração. Segundo, os preços estão caindo fortemente, então isso é um fator que incentiva a instalação da fotovoltaica, né? E terceiro, um processo de operação e manutenção extremamente simples. A Câmara entregou nesta terça-feira o prêmio Darcy Ribeiro, que homenageia pessoas e entidades que atuam em prol da educação no país. A entrega do prêmio Darcy Ribeiro foi feita pela Comissão de Educação da Câmara. Este ano foram 3 agraciados. Antônio Veronese, membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Entidades Mantenedoras do Ensino Superior, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, que defende políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais no Brasil, e o médico e escritor José Humberto Henriques, autor de mais de 200 livros. O prêmio Darcy Ribeiro, criado há 19 anos, faz um reconhecimento a pessoas e entidades que defendem e promovem a educação no país. E nessa terça-feira foi inaugurada aqui na Câmara a exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil. Também foi lançado o livro Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil, uma homenagem dos deputados à primeira imperatriz brasileira. A arquiduquesa Dona Carolina Josefa Leopoldina nasceu na Áustria em 1797 e, aos 20 anos, casou-se com Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I no Brasil e Pedro IV em Portugal. Maria Leopoldina exerceu grande influência no processo de independência do nosso país. Como chefe do Conselho de Estado e princesa regente, assinou o Decreto de Independência e idealizou a bandeira imperial do Brasil. Morreu em 1826, aos 29 anos. A exposição Leopoldina, Imperatriz do Brasil, faz parte das comemorações da Câmara pelos 200 anos da vinda da Imperatriz para as terras brasileiras. Mostra a chegada dela ao Brasil, sua vida pessoal, a participação decisiva em nossa vida política. Então ela foi importante no momento do grito do Ipiranga, que ela teve por trás para convencer o Pedro que aquilo era inevitável, e esteve por trás no momento da reconhecimento, ou seja, da consolidação. Então essa personagem fundamental na história do Brasil, que atualmente está sendo resgatada aos poucos. Também foi lançado o livro Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil, uma breve biografia da nossa primeira imperatriz. Ela se chamava apenas Leopoldina e quando ela vem para o Brasil, ela descobre que praticamente todas as moças luso-brasileiras, portuguesas e brasileiras, se chamavam Maria alguma coisa. E aí ela decide que ela também seria Maria Leopoldina. E por isso que a inspiração foi que é como se ela dissesse, eu sou mais uma entre as Marias do Brasil. Por isso que o título da obra ficou Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. A exposição poderá ser visitada até o dia 12 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no corredor de acesso ao plenário e na galeria do Salão Nobre. Bom, nós vamos agora para o Salão Verde com os últimos destaques da repórter Cassiana Tormin. Cassiana. Pois é, Mariana, vamos trazer aqui a agenda de hoje aqui na Câmara. Está prevista a presença do ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, numa audiência pública da Comissão Mista de Orçamento para a prestação de esclarecimentos sobre a proposta da Lei Orçamentária de 2018. Também estão previstas reuniões aqui em 3 comissões para votação de projetos e requerimentos, a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Comissão de Agricultura. E também está prevista uma sessão de debates do plenário à tarde. Mariana. Obrigada, Cassiana. Bom trabalho.
Nessa edição do Câmara Hoje você viu, o Senado alterou o projeto que regulamenta aplicativos de transporte como Uber e Cabify. E o texto agora volta para a Câmara. Depois de muita negociação, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que muda o FIES. Agora são senadores que vão analisar a MP. O governo enviou ao Congresso a revisão do orçamento para o ano que vem com a nova meta de déficit de 159 bilhões de reais. E as medidas provisórias do ajuste fiscal já estão aqui no Congresso. Entre outras ações, o texto adia reajuste de servidores públicos previstos para os próximos anos. Agora em Brasília, são 9 horas e 51 minutos em Brasília e esta edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro de 2017. Para você, um ótimo dia. Tchau.